nós algo muito tremendo da parte dele. Porque nós já adoramos a Ele que vive e reina para sempre. E a palavra que eu quero ler com vocês hoje está em Provérbios, capítulo de número 8. Provérbios, capítulo de número 8. E nós vamos ler aqui o versículo de número 1 apenas, amém? Hoje eu estava meditando na palavra, orando, buscando. E o Senhor, Ele falou ao meu coração. Ele ministrou na minha vida. E quando Deus ministra na nossa vida, nós precisamos entender, né, de maneira vertical, olhando para o céu, olhando para o Pai. E essa palavra fala sobre sabedoria, fala sobre discernimento. E nós sabemos que esses 12 dias proféticos, cada dia é para que possamos viver o hoje, né? Hoje é o 5º dia, então essa palavra é para nós vivermos hoje. Mas estaremos profetizando também para o mês de maio, né? Para o mês de maio, que é o mês 5, né? Então é uma palavra liberada para nós hoje viver esse momento, ser ativado no nosso espírito. Porque nós estamos numa plataforma de 12 dias proféticos. E nós sabemos que a igreja que somos nós estamos em transição. Nós estamos passando de um nível para o outro, mas de um nível menor para um nível maior na nossa vida espiritual. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos o quê? Discernimento e sabedoria. Amém? Vamos ler a palavra? Quem pode ler essa palavra para mim? Bem alto. Alguém que tem um vozeirão. Pode ser mulher, pode ser homem. Quem pode ler? 1, 2, 3, não briguem. Não clama, porventura, a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? Está vendo? Não clama, porventura, a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? O que Deus quer para nós nessa noite é que nós busquemos de Deus sabedoria, é que nós busquemos de Deus discernimento. Porque nós podemos profetizar como estamos profetizando todos os dias. Porque eu me envolvo com aquilo que eu creio. Eu acredito que Deus, Ele age poderosamente nesses dias proféticos. Porque Deus é profético. Então nós sabemos que para nós vivermos as palavras proféticas liberadas sobre a nossa vida, nós precisamos agir com sabedoria e também agir com discernimento. Agir com sabedoria, agir com discernimento. Andar em sabedoria e andar em discernimento em todas as atitudes da nossa vida. Em toda a nossa maneira de viver. Porque quando nós agimos com sabedoria, isso revela que há um princípio de temor no nosso coração. Quando nós andamos com discernimento, nós vamos analisar as coisas, nós vamos analisar as situações, não segundo a nossa ótica, o que nós achamos, mas segundo a ótica, segundo a vontade de Deus, segundo a visão de Deus. E nós sabemos que para isso o Espírito Santo do Senhor, Ele foi enviado para habitar em nós. Porque o Espírito do Senhor, que libera sobre a nossa vida sabedoria, e que libera sobre a nossa vida discernimento, porque isso vem de Deus. O livro de Provérbios fala muito sobre sabedoria, fala muito sobre entendimento, conhecimento, mas nós sabemos que a verdadeira sabedoria, ela é Jesus. Porque Jesus é o único que veio ao mundo que pôde nos mostrar e pode mostrar para qualquer pessoa o caminho da salvação, o caminho que vai para o Pai. E esse caminho é Ele. Amém? Salomão era um homem muito sábio, né? Ele era um homem muito inteligente, melhor dizendo. Ele era um homem muito inteligente. E ele ora a Deus, ele pede a Deus sabedoria.
porque ele tinha inteligência, mas ele precisava de sabedoria. A sabedoria é aquilo que nos leva a fazer algo que impacta. A sabedoria é o que nos leva a praticar, a discernir, a fazer coisas que causam impacto, não somente nas nossas vidas próprias, mas na vida das pessoas. Você vê que Salomão, ele é um homem que, o tempo do reinado dele, que ele teve êxito, que ele foi muito bem requisitado, muito bem respeitado, a sabedoria dele era chegada em todos os reinos. As pessoas traziam presentes para ele. Por quê? Porque ele tinha uma sabedoria tão profunda que ele sabia lidar, ele sabia reinar, ele sabia governar Israel. Deus, ele quer que nós tenhamos sabedoria para governar os nossos dias. Deus, ele quer que nós tenhamos discernimento para entender, segundo a visão de Deus, o que nós temos que fazer, como que nós temos que proceder. Nós estamos vivendo num tempo, e foi falado aqui ontem, onde o mundo tem parado, onde Deus tem tratado com o mundo, não somente uma nação brasileira, mas todas as nações da terra. E a gente sabe que isso foi como se fosse um furacão. Na verdade foi um furacão, né? Que passou e deixou muito estrago. Muitas vidas a gente perdeu, muitas pessoas perderam a sua saúde, muitas pessoas não foram levados, mas ficou sequelas grandes, ficaram sequelas que traz prejuízo ainda na saúde, que deixa as pessoas debilitadas. Então esse é um tempo que Deus quer liberar sobre nós sabedoria e discernimento. Então Salomão, ele busca de Deus sabedoria, e Deus se agrada tanto, que Deus também envia para ele a prosperidade, Deus envia para ele a riqueza, Deus envia para ele, sabe, coisas preciosas, porque ele teve discernimento em pedir a Deus. Ele soube analisar o que ele tinha que pedir para Deus, e o que ele precisava, porque ele já era rei, então ele já tinha prosperidade, porque um rei tem o seu conforto, tem as suas grandes responsabilidades, porque para ser rei não é fácil. A gente sabe que ser rei lida com situações difíceis mesmo. O rei, ele fica entre a cruz e a espada, e se ele não tiver discernimento, se ele não tiver sabedoria, ele não consegue lidar com as situações e resolver, e trazer o direcionamento e a solução. Amém? E nós sabemos que nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que Deus, ele quer que nós busquemos isso, sabedoria. Mas ele buscou com tanto discernimento, a maneira dele analisar o que ele ia buscar, foi com tanto discernimento do Espírito, que além de Deus dar a sabedoria para ele, Deus também derramou a prosperidade, a riqueza sobre a vida dele. Deus contemplou Salomão e disse: olha, foi muito inteligente, muito discernimento no que você está me pedindo, então eu vou enviar para você também a riqueza. Imagina, o homem já era rico, né? Porque era rei, já tinha suas mordomias, né? Era um homem que tinha que ser guardado, protegido por guardas. Mas nós sabemos que enquanto ele usou a sabedoria, enquanto ele deixou que a sabedoria conduzisse ele, enquanto ele soube discernir segundo a visão de Deus, em nenhum momento ele tropeçou. Mas teve um momento da vida dele que ele esqueceu da sabedoria, eu acho. Ele esqueceu do discernimento. E foi quando ele acabou envolvendo com mulheres que Deus não queria. Mulheres pagãs que serviam outros deuses. Se eu disser algo para você aqui nessa noite, a força de Sansão estava no cabelo, sim ou não? Não estava no cabelo. A força de Sansão estava na sua fidelidade. Então Sansão tinha que ter sabedoria, e ele tinha que ter discernimento. Mas para ele estava fácil, por quê? Porque Deus falou para ele o que ele tinha que fazer, o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer. Deus disse para ele: você não vai tomar mulheres estranhas, que não seja do seu povo. Você não vai se relacionar com mulheres que não sejam do seu povo, mas você vai se relacionar com mulher que
serve o seu Deus. O nascimento de Sansão foi um nascimento miraculoso. Foi um nascimento que somente a sabedoria e o discernimento de Deus podia fazer com que Salomão viesse ao mundo. Então Deus disse para ele, ensinou os pais deles, e os pais deles passou para ele. Deus não ensinou para Sansão primeiro, Deus ensinou para os pais. Porque quando eles receberam a notícia que Sansão ia nascer, que ia ser gerado Sansão, o pai dele queria saber o nome de quem estava falando com ele. E Deus falou: você está falando aqui com o maravilhoso. Então o maravilhoso anunciou o nascimento de Sansão. O maravilhoso anunciou o nascimento daquele que seria nazireu, separado, consagrado por Deus. Na cabeça dele não ia passar navalha. É pecado passar navalha na cabeça? Sim ou não? Não é pecado. Naquela época, principalmente José, um exemplo, né? Um pouco antes lá. José, quando ele foi governador, né? Quando ele foi o único abaixo do rei, né? Do Egito, ele provavelmente tinha a cabeça rapada. Então, se fosse algo que fosse abominar, então ele não ia rapar a cabeça, mas ele estava naquele ambiente. Então, rapar a cabeça, cortar o cabelo não era pecado, mas era um sinal que Sansão era separado, era nazireu, consagrado de Deus. Era o sinal. É como uma aliança de casamento. Essa aliança, ela não vai garantir o meu caráter. O que vai garantir o meu caráter é a minha atitude, é meu posicionamento. O que vai garantir o meu caráter não é essa aliança. O que pode acontecer é se alguém ver essa aliança e vai dizer: esse homem é casado, essa mulher é casada, porque está com aliança. Mas o que agrada a Deus na aliança não é simplesmente esse anel de ouro, essa aliança. É a nossa fidelidade. O que vai manter o relacionamento, só para você entender o que eu estou falando, o que vai manter o relacionamento do casamento não é essa aliança em si. Isso aqui é um símbolo. Quem olha fala: esse homem, essa mulher tem compromisso, né? É casado, é casada, está noivo, tem compromisso. Mas o que vai permanecer, o que vai trazer alicerce e fundamento no casamento, que vai vencer as barreiras, é o que? É a fidelidade. Então, o cabelo crescido de Sansão, que não podia passar na navalha, era um sinal que ele era nazireu de Deus. É claro que ele tinha um segredo. Esse segredo ele não podia falar para os inimigos, por isso que ele tinha que ter discernimento e sabedoria. Amém? E eu creio que além das forças que ele tinha, Sansão, porque era um homem forte no espírito, ele também era uma pessoa sábia. Mas chegou um momento que ele deixou se seduzir por uma mulher chamada Dalila. Ali, quando ele começou a se relacionar com ela, ali ele já começou a quebrar a fidelidade. As primeiras noites que Sansão dormiu com Dalila, o cabelo dele não foi cortado, mas ali ele já tinha perdido a força, sabia? Porque ele quebrou um pacto de fidelidade com Deus. Ele não soube discernir com clareza. Ele esqueceu o discernimento de Deus na vida dele, que Deus tinha gerado na vida dele. Deus deu direcionamento, Deus liberou para ele sobre o princípio. Então você vê que várias vezes ele dormindo com Dalila, ele quebrando o princípio, ele quebrando a fidelidade, várias vezes o que aconteceu? Ela perguntou onde estava a força dele, na verdade. Mas em algumas vezes ali, não sei se foi 3 ou mais, ele mentiu. Ele disse que era cordas novas e não era. Ele quebrava tudo. Mas ali ele já estava quebrando a fidelidade com Deus primeiramente. E quando se quebra uma fidelidade, o que acontece? A gente vai sendo presa fácil. Você vê que Sansão, por alguns momentos ali,
ele ainda estava com a força, porque amarrou ele, ele acordou, ele rebentou com tudo. Então, alguns momentos ali, mesmo ele infiel, quebrando a infidelidade, a força estava ali, mas chegou um momento que a força foi embora, porque ele contou o segredo. O que nós precisamos para esse dia, para essa noite, o que nós precisamos para virar esse ano, o que nós precisamos para ano de 2022, é fidelidade, é discernimento, é sabedoria, para que possamos viver as promessas de Deus, porque você e eu, nós somos consagrados, nós somos separados, nós somos nazireu, separado, consagrado para Deus. E se nós somos separados e consagrados para Deus, nós precisamos permitir que esta sabedoria, que esse discernimento, ele venha reinar os nossos corações, porque essa sabedoria, esse discernimento é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. O ano de 2022, não posso dizer que nós não vamos ter luta, nós temos luta todos os dias. Todos os dias nós temos que matar um leão, todos os dias nós temos que matar um urso, todos os dias nós temos que enfrentar nas batalhas, nas guerras. Mas eu quero profetizar aqui nessa noite na tua vida, que o ano de 2022, a sabedoria, o discernimento será aumentado em um nível muito sobrenatural na sua vida, e Deus te dará essa sabedoria para você lidar com situações que hoje você fala, meu Deus, como está difícil para lidar com essas situações, mas Deus está liberando sobre a tua vida nessa noite, esta sabedoria e esse discernimento que vem do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E eu tenho certeza que todos nós aqui, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, passou por momentos muito difíceis, passou por situações de tentação, situações de provação, tem passado até os dias de hoje. Se eu sentar com cada um e cada um sentar comigo, a gente começar a conversar, nós vamos dizer quantas tentações nós já passou hoje, quantas provações nós já passou hoje. Mas eu quero dizer para você uma coisa, o Espírito de excelência, ele habita na igreja, irmãos. O Espírito de sabedoria, de excelência, que habitava na vida, sabe de quem? De Daniel, na vida do próprio Jesus, na vida do próprio José, e na vida do próprio Sansão. O Espírito de excelência, que habitava na vida de Salomão, ele habita na vida da igreja, irmãos. E muitas vezes a gente sai cambaleando, a gente sai tropicando, a gente sai, meio que com o queixo ralando no chão nas situações. Mas Deus nos dá sabedoria. Houve uma fome muito grande na época do reinado de Salomão. E diz que as pessoas estavam comendo os próprios filhos. E duas mulheres estavam com uma criança, e elas estavam dizendo, é meu filho, 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 é meu filho. E as duas chegou diante de Salomão, para ele julgar a causa, para saber quem era a mãe verdadeira. De tanto elas discutirem na frente dele, ele agiu com discernimento. O discernimento de Deus, ele é loucura para a terra, sabia? O discernimento, a sabedoria de Deus é loucura para a terra. Porque Salomão, ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos repartir, vamos cortar a criança no meio, o filho no meio, e cada um leva uma parte. Aí a mãe verdadeira falou, não, pode deixar para ela. Então ele descobriu quem que era a mãe verdadeira, aquela que não preferiu entregar o filho para a mulher, mas não matar o filho, não cortar o filho no meio. Discernimento. Se alguém ouvir, você vai falar, Salomão está doido, está maluco. Irmãos, discernimento de Deus é loucura para a terra. Quando você tem discernimento de Deus, as pessoas chamam você de maluco. Aleluia. Algumas pessoas, irmãos, olharam para mim e para minha esposa e para os irmãos aqui, que está com a gente aqui nesses 2 dias, acha que fala, esse povo está maluco. Fazer 12 dias... Alguns falam, eu não faço mais 12 dias. Sabe? Mas o discernimento, a sabedoria, ela é de Deus, não é nossa.
Muitas vezes as pessoas vão achar você maluco, porque você vai tomar decisões, você vai ter discernimento, sabedoria, e você vai tomar decisões que as pessoas vão falar: meu, mas o que está acontecendo? Na lógica não pode ser assim, mas Deus, ele trabalha ao contrário, sabia? Às vezes a gente fala assim: poxa, mas o pecado tem aumentado tanto. Às vezes a gente fala: eu vivo tanto pecando. Mas por que Deus está fazendo isso comigo, irmãos? O discernimento de Deus, a sabedoria de Deus não é compatível a este mundo, é do céu, é diferente. Por isso que a palavra diz que a palavra, o evangelho, a palavra da cruz, a palavra de Deus, a cruz em que Cristo ressurgiu, a mensagem da cruz para aqueles que perecem é loucura, mas para aquele que crê em Deus é poder de Deus. Deus liberará sobre a sua vida sabedoria, discernimento para você fazer as coisas dele com excelência. Quando nós estamos sem discernimento, a gente faz tudo bagunçado. Não estou dizendo de perfeição, ninguém é perfeito. O que a gente mais ouve nas internets hoje, dos psicólogos cristãos, terapeutas, homens que trabalham com cura e libertação, e a gente tem aprendido, a gente fala sobre isso também, é o que? Não procurar a perfeição, mas fazer com discernimento e sabedoria, porque vai sair o melhor para Deus. Aleluia! Quando nós fazemos sem discernimento, irmãos, sai tudo bagunçado, a nossa vida fica bagunçada, a gente faz tudo relaxado, a gente fica tudo perdido. Mas quando há sabedoria, quando há discernimento do Espírito na nossa vida, nós fazemos tudo com excelência e o nome de Jesus é glorificado. Você sentiu a presença de Deus aqui? Na adoração, no louvor, você sentiu a presença de Deus? Ninguém é perfeito aqui, mas é porque você está adorando com discernimento. E o discernimento de Deus atrai o favor de Deus para as nossas vidas, porque nós sabemos lidar com as situações. O ano de 2022 vai ser um ano de muita sabedoria. Deus vai te dar graça, sabedoria para você resolver tantas coisas na sua vida, que você vai ficar de boca aberta e vai dizer: realmente, só o Senhor é Deus, é um milagre. Quantos creem nessa palavra? Pode fazer alguma coisa? Aleluia! Imagina, se você conversar com as pessoas que não tem nenhuma religião, que é ateu, por exemplo. Se você falar de Jesus para ela, que Jesus morreu pela humanidade, que homem louco é esse? Isso não existe, isso é história da carochinha. Eles não vão acreditar. Por quê? Porque não tem discernimento. É só a sabedoria e o discernimento de Deus que faz uma pessoa entender que Jesus veio para morrer, para um bando de gente na terra, que eu faço parte desse bando de gente, que não dá valor para Ele, que é pecador, que é falho, que é errante. É só Deus para fazer uma coisa dessa, irmãos. Se Deus fez isso por amor a ti, porque Ele te ama, porque Ele me ama, agora você imagina o que Deus não pode fazer nesse tempo para você. Se Deus entregou seu próprio Filho unigênito, primogênito, para passar pela morte de cruz, como um maldito, como um delinquente, como um marginal, para salvar uma humanidade que Ele sabia que muitos não iam estar nem aí com Jesus. Só pode ser discernimento do céu, sabedoria do céu. Agora você imagina o que Deus não está fazendo para você nesses dias ainda na sua vida. Aleluia! Porque Jesus, Ele foi morto pelos judeus, pelos escribas que condenaram Ele. Aquele povo, eles zombavam de Jesus. Aquele povo, eles se alegravam porque eles estavam batendo em Jesus. Eles estavam moendo Jesus, eles estavam prendendo Jesus, eles estavam humilhando Jesus. Mas aquele povo não tinha um discernimento, porque aquilo era permitido por Deus.
Mas eles não tinham discernimento. Somente aqueles que conheciam, que tinham a revelação de quem era Jesus, somente aqueles que tinham discernimento quem era Jesus, que estava sofrendo de ver ele sofrer, mas na verdade sabia que era que era necessário aquilo acontecer, irmãos, por sua vida, por minha vida, por nossas vidas. Então por isso que eu digo que o discernimento das coisas do Espírito é loucura para a terra. É loucura para aqueles que são naturais, que não vivem segundo a palavra de Deus. Sempre frisando, ninguém é perfeito, mas o Espírito de Deus, ele habita na igreja. O Espírito de Deus, ele habita no povo dele. E é o Espírito de Deus que direciona, é o Espírito de Deus que gera sabedoria, é o Espírito de Deus que dá discernimento para nós tomar algumas decisões que para nós, que muitas vezes não entendemos, é loucura. E às vezes você fala, meu Deus, esse ano de 2021 foi um ano tão difícil, foi tanta virada na minha vida, que eu nem sei porque, como que eu estou vivo, meu Deus, como que eu saí dessa? É porque o Espírito de excelência te conduziu, te trouxe para a presença do Pai, e hoje você está aqui firme e forte na presença do Senhor. E tem mais, viu? O discernimento de Deus é tão precioso, que Ele quer que nós discernimos que quando nós passamos luta, que quando nós passamos pelo vale da sombra e da morte, passamos pelo deserto, conforme foi pregado ontem aqui, Ele quer que nós discernimos e tenhamos sabedoria, que a vitória, que a bênção, que a conquista, que a viravolta na nossa vida vai ser tão grande, porque o tamanho da luta e da provação que você passa, que nós passamos, nós permanecer, a luta vai ser tão vencida, e a vitória vai ser tão grande, que o nome de Jesus vai ser exaltado através da sua vida. Se prepara, porque Deus está liberando sabedoria, Deus está liberando discernimento. Se prepara para você não jogar fora tudo isso. Sabedoria, discernimento traz para nós decência, responsabilidade, compromisso, fazer o nosso melhor para Deus. A cada dia, não desfalecendo os nossos joelhos, deixando de clamar, deixando de orar. Sabe, irmãos, muitas vezes eu posso orar, eu posso clamar, mas sabe, o que agrada a Deus não é nossas palavras, é o discernimento no nosso coração, de maneira que nós estamos orando, o que nós estamos pedindo, o que nós estamos falando para o nosso Pai. A fidelidade na oração, ela é importante. Porque você vai orar segundo o que está no seu coração. E se for tristeza, vai pedir para Deus, alegra meu coração. Se for rancor, se for mágoa, se for peleja, se for inveja, se for medo, se for qualquer tipo de coisas da carne maligna, você vai falar, Deus, o meu coração está assim, o meu coração está assado, Senhor. Está dessa maneira, está quebrado, está destruído. Então essa oração, Deus vai receber como oração com o discernimento do Espírito na tua vida. Aleluia. Deus vai receber como uma oração voltada para Ele. Aleluia. Deus não vai receber como uma oração rasa, baixa, não. Ele vai receber como oração voltada para Ele. Porque a sabedoria vai reinar, o discernimento vai reinar. Aleluia. Muitas vezes a gente fica num beco sem saída, sim ou não? A gente fala, meu Deus, estou entre a cruz e a espada, o que eu faço agora, Senhor? Me dá discernimento, me dá sabedoria. E Deus faz assim, ó, toma. Toma sabedoria, toma discernimento. Libera, o Senhor libera sobre a sua vida. Esse tempo é o tempo de liberação para a sua vida. É o tempo de liberação para o teu coração. É o tempo de liberação para a sua mente. Mas todos os homens, a maioria dos homens que tiveram muita sabedoria, muito discernimento, eles não vigiaram. Porque quando você mantém um discernimento, você vigia. Você ora, você adora, você faz, você acontece, mas você vai estar sempre vigiando.
Sabe, irmãos, quando nós estamos em pé, nós precisamos vigiar e nos cuidar com discernimento para nós não cairmos. Porque o que Deus está a fazer é muito tremendo nas nossas vidas. Quando a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você for olhar para o discernimento humano, você vai falar, poxa, mas peraí, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o favor de Deus, devia ser diferente, né? Aonde abundou o pecado, não devia ter graça nenhuma, porque se abundou o pecado, é porque o homem quer viver no pecado. Mas o discernimento do Espírito é diferente, não é dessa terra. E quando a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, foi porque quer dizer que Jesus veio para morrer por nós numa cruz e nos trazer a salvação e a purificação e o perdão dos nossos pecados. Aleluia! É o discernimento. Aleluia! O discernimento nos traz revelações. A sabedoria, andando junto com o discernimento, nos traz revelações acerca das coisas do reino. Aleluia! Deus quer que eu pregue com discernimento, Deus quer que eu cante com discernimento, com sabedoria, Deus quer que eu evangelize com discernimento, Deus quer que eu faça tudo para Ele, em todos os lugares com discernimento. Sabe por quê? Porque tudo vai ter êxito, tudo vai glorificar o nome do Senhor. Não vai ser nada raso, mas vai ser algo muito além do que nós imaginamos, porque profundo quer dizer chegando ao alto coração do Pai. Deus está dizendo aqui nessa noite que Ele está assoprando sabedoria, Ele está assoprando discernimento na tua vida. Aleluia! Se você tiver sabedoria e discernimento, irmãos, olha, você já tem a fé, você já tem tudo. Porque é o próprio Jesus na nossa vida atuando, é o próprio Jesus na nossa vida atuando, e o que Deus tem para nós em 2022, virando este ano, é Jesus reinando em nossa vida, é Jesus liderando a nossa vida. Jesus é o nosso maior exemplo, exemplo a ser seguido, exemplo de ser espelho, exemplo, nosso mestre, Ele é o Senhor. Quer um exemplo para 2022? Segue o exemplo de Jesus. Porque Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele renova, Ele dá alegria, Ele está conosco na tribulação, Ele está conosco nas lutas, Ele está conosco. Você não está sozinho, ninguém está sozinho. Quando temos Jesus na nossa vida, quando temos o Mestre na nossa vida, nós não andamos sozinhos, mas a sabedoria e o discernimento está regendo a nossa vida. A sabedoria e o discernimento nos traz a base. O que tem sido a sua base nesses últimos dias? O que tem sido a sua base, a sua estrutura? Se derrama aos pés do Senhor, se joga aos braços de Jesus, dá uma de louco no bom sentido, porque as coisas de Deus é loucura para o mundo que perece, mas para você é poder de Deus. Dá uma de doido. Mergulhe em Deus, jejua, ora, profetiza, prega a palavra. Essa palavra é a palavra que traz sabedoria, é a palavra que dá discernimento, é o verbo, e o verbo é Jesus de Nazaré. Pode aplaudir aquele que vive e reina. A palavra é o teu respaldo, a palavra é o que vai acrescentar a sua fé. A palavra é a espada de dois gumes, é a espada que entra no teu espírito, que penetra no teu espírito, e Ele quer que você tenha discernimento da palavra, porque a palavra é como orvalho, a palavra é como chuva, porque quando vem ao nosso encontro, vem para fazer o que apraz a vontade de Deus. Esses dias eu tenho me apegado muito num versículo, e eu trouxe esse versículo como tema para o meu coração. O que os seus ouvidos não ouviram, o que os seus olhos não viram, e nem a sua mente pensou, percebeu o coração, é o que Deus tem preparado para ti. Por isso que Deus quer que eu e você, nós tenhamos um discernimento mais aguçado, mais afinado com o Espírito de Deus. Porque senão nós vamos andar na carne. O que é andar na carne? É a gente não orar, é a gente não buscar Deus, a gente não buscar a direção de Deus, é a gente não falar, Senhor, me ajuda.
Irmão, se tem alguém que quer te ajudar, me ajudar, é Deus. Irmãos, escute só, se tem alguém que quer te ajudar e ver você na boa, nos ver na boa, é o próprio Deus. Vai aos pés dele, ele te ajuda em tudo. Sabe, irmãos, Deus, ele entende de tudo. Ele entende de tudo, irmãos. Deus, ele sabe de tudo. Deus conhece tudo que você imagina. Ele criou todas as coisas. Toda profissão precisa de um professor. Não é verdade? Toda criação precisa de um Criador. E quem criou foi o próprio Deus, o Deus de Israel. Ele te conhece, ele sabe da sua estrutura, ele sabe da sua necessidade. Se tem alguém que quer te firmar na rocha, é ele, porque ele é a palavra. Aleluia! Não acha que você não tem saída, não acha que você não tem solução, não acha que você não vai ter jeito, não é isso não, porque Deus é a sua solução, ele é a sua rocha. O salmista fala, eu olho para o monte, de onde virá o meu socorro? E diz o Espírito, eu creio no coração dele, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! De onde vem meu socorro? Da cura. Ele é a cura. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É ele que vai te gerar paz, é ele que vai te trazer paz, é ele que vai te fortalecer, é ele que vai te levantar, é ele que vai te curar. Receba a cura, receba a alegria, receba em nome de Jesus. E se você crê, faz alguma coisa, glorifique, exalta, bate palma, dá glórias a Deus, mas se expressa na presença. Oh, rabacaturabaxerecataramanaias. Aleluia. Ele está presente aqui, irmãos. Hoje eu cheguei no culto com uma alegria maravilhosa. Você já viu a alegria maravilhosa? É a alegria do Senhor, porque quando ele anunciou o nascimento de Sansão, ele falou, visto que o meu nome é maravilhoso. A alegria maravilhosa visitou a família de Sansão. Visitou Manoá, visitou a esposa, visitou toda a família. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. A alegria do maravilhoso está visitando a tua vida hoje aqui. Aleluia. Receba alegria. Receba alegria. Receba alegria. Receba alegria. Irmãos, quando nós estamos alegres com Deus, Ele pode até nos chacoalhar com a peia dele, com a repreensão dele, mas quando nós estamos alegres, irmãos, nós recebemos, assim, nós dá até glória. Você já viu os cultos que Deus está descendo o cajado e o povo está glorificando? Já viu, irmãos? Aqui foi assim ontem, sim ou não? Deus estava deixando o cajado e nós glorificando. Ai, glória a Deus. Nós não sabíamos se falava, ai, glória a Deus, mas nós falamos glória a Deus. O cajado comeu no lombo, como dizem em Minas. Mas nós estávamos dando glória. Sabe, irmãos, nós ficamos alegres com tanta pouca coisa nesse mundo. Por que nós não pode ficar alegre? Porque Deus está nos corrigindo. E é Deus que corrigiu, não é o homem. O pastor pode corrigir com palavras. Não faz isso, faz isso. Mas quem corrige na essência ali, irmãos, é Deus. E quando Deus chacoalha a figueira, o fruto podre cai. Mas o bom permanece. E depois ele poda de novo para poder dar bons frutos, porque ele não vai abandonar. A figueira somos nós, a árvore do fruto somos nós. Então ele chacoalha nós, ele dá uma chacoalhada em nós com a sua repreensão, com a sua cobrança no bom sentido. Ele pontua as nossas falhas, aonde nós temos que melhorar. Porque ele não veio para condenar o mundo. A Bíblia diz, eu pregava para um rapaz, eu dizia assim para ele, olha, você sabia que Jesus não veio para condenar o mundo? Ele, não? Mas por que fala que se não aceitar Jesus vai para o inferno e isso? Eu falei, não, Jesus não condena ninguém não. Eu não li isso na Bíblia que ele condena não. Não, eu falei, não. Aí eu abri a Bíblia e mostrei para ele, falei, olha aqui ó, a Bíblia diz aqui ó, João 3, do 1 até o 16, 18, 19. Depois você lê com o tema, eu vou ler um pedacinho aqui para você ver. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu
seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí mais embaixo diz: mas é o homem que se condena, não crendo no unigênito Filho de Deus. É o homem, não é ninguém. Não é você, não é o pastor, não é Jesus que condena ninguém. É o próprio homem. Do que se queixa o próprio homem, a não ser dos seus pecados. Muitas vezes a gente só quer colocar a culpa onde? Adão e Eva, né? Irmãos, mas os homens que vieram depois tomou suas decisões na vida. Há dois caminhos, o céu e o inferno. Mas é eu que escolho, é você, é nós. Mas os homens que escolheram corretamente foram homens que passaram provações, passaram situações difíceis, mas permaneceu e alcançou a promessa de Deus. Moisés não chegou a pisar na terra prometida como promessa, mas ele foi para um lugar melhor. E ele era tão amado por Deus, que o diabo tentou procurar o seu corpo, mas Deus para si o tomou, e o diabo não achou, mas nem, está até hoje procurando lá, e vai procurar até a eternidade, nunca vai achar o corpo de Moisés, porque ele não tem discernimento, ele perdeu o discernimento. Você é a menina dos olhos de Deus. Eu vou dizer de novo para você ficar alegre: você é como a menina dos olhos de Deus. Deus cuida de você. Está pensando que Deus te abandona? Deus não te abandona não. Ele cuida de você. Só que Ele vai dando corda para nós. Vai dando corda, ó. Eu lembro no interior quando ia andar na jumenta, no cavalo, no burrinho. Eu ia dando corda, o bichinho ia só no trote. Uns galopeavam, outros marchavam, mas eu pegava uns pangarezinhos que eles só no trote. E eu ia dando corda, o bichinho ia correndo. Aí quando eu via que estava tudo me quebrando ali, né? Pensa, um menino arteiro, sem sela no cavalo, sem nada, imagina. Só no trote, ai meu Deus, eu estou aguentando não, ai. Aí de repente eu já puxava a rédea, assim o bichinho já parava. Assim. É assim que Deus faz. Ele vai dando corda, ó. Aí quando ele vê que o trote não está bom, sabe o que ele faz? Ele, ó, puxa a rédea. Aí ele fala assim: eu vou ensinar vocês a marchar. Você já viu o cavalo que marcha? Já viu, sim ou não? O cavalo que marcha é a coisa mais linda, né? Vai até meio de lá, bonitão assim, você nem sente andando em cima dele. É isso que Deus vai fazer. Você vai marchar como um soldado do Deus vivo. O ano de 2022 vai ser um discernimento na sua vida. Você vai virar, quando você estiver chegando a 31, aí quando for dar lá 11h50, 11h55 em dezembro, né? 11 não sei quanto, você vai comer. Aí quando estiver virando meia-noite, você vai falar: Senhor, eu tomo posse agora da sabedoria e do discernimento que o Senhor tem liberado para 2022. Aí você vai entrar 2022 com sabedoria e discernimento. E sabe o que vai acontecer na reunião da sua família? As pessoas vão ver Jesus na tua vida e vai dizer assim: olha, eu quero conhecer esse Jesus também. Você vai orar por elas, você vai profetizar. Faça isso na virada. Dê uma virada na sua vida e na virada daqueles que estão com você, porque o nome de Jesus vai ser glorificado. Essa é a vontade do Pai. Precisa saber da hora. Aleluia. Amém, queridos? Essa é a palavra para a sua vida nessa noite. Discernimento, sabedoria. É o que Deus está projetando dentro de você hoje. Você vai ter sabedoria e discernimento para lidar com todo mundo. Sabe? Vai ter discernimento, sabedoria para lidar com tudo. E 2022 vai ser um ano muito trabalhoso, onde nós vamos prosperar. Eu vou dizer de novo, aonde nós vamos prosperar. Deus falou que ontem
prosperidade financeira, finanças, ganhar almas, ganhar nossa família, gerar filhos, ser obediente, sabe? Aleluia! Nós não vamos acordar com o pé direito, nós vamos acordar, sabe com o quê? Com Jesus do lado direito. Aleluia! Porque Ele está à destra do Pai, Ele está do lado direito do Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor, irmãos. Ele é o seu intercessor. Aleluia! Não desacredita no que Deus tem. Aleluia! O discernimento nos leva a discernir que a nossa luta não é contra pessoas, é contra o Espírito que está atuando. O discernimento na nossa vida nos traz direção de que maneira nós temos que proclamar a palavra, de que maneira nós temos que adorar a Deus. O que Deus tem para 2022 é uma geração em um nível mais profundo de adoração a Ele, porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Quando o nível de adoração que nós apresentamos diante de Deus é com discernimento, é com sabedoria, é com zelo, é com amor, para Deus nós nos tornamos um adorador que Ele procura sobre a terra, não por aquilo que a gente canta ou fala, mas pela essência que está dentro de nós. Você tem a essência de Deus dentro de você, e Deus quer que você discerne isso para você não abafar, para você não camuflar essa essência de Deus dentro da sua vida, sabe? Você já viu os que são casados? Não sei se minha esposa lembra, eu já fiz isso com ela, de colocar a boca, um na boca do outro e assoprar assim, ó. Quem já fez isso? Se não fez, casais, sai pra você ver. Um ou outro vai ficar, ai, eu estou sufocando. Foi assim que Deus fez no homem. Deus soprou o Espírito, a essência dele no homem. Chegou nas narinas do homem e fez, ó. Assoprou. Então nós temos a essência de Deus. Nós temos a nossa genética vem de Deus. Nosso DNA vem de Deus. Sabe, irmãos, nós somos filhos de Deus. Aleluia. E grande vai ser a viravolta na nossa vida. Sabe, no mundo espiritual nós já viramos o ano já no mundo espiritual. Mas o nosso calendário vai ser dia 31 para o dia 1º, né? Então você vai virar o ano já falando com Deus. Sabe? Não tem problema que às vezes você vai estar ali com o povo ali, mas se conseguir dar uma saidinha, ou ali mesmo no teu espírito, e fala, Senhor, não está somente virando o ano do nosso calendário, mas a minha vida, a minha casa, a minha igreja, tudo que pertence à minha vida, está dando uma viravolta agora, e eu vou viver os projetos do Senhor. Você crê nessa palavra? Fiquem de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele quer curar, Ele quer transformar, Ele quer libertar. Sabe, irmãos, todas as pessoas que agiu sem sabedoria, sem discernimento, Deus se apresentou a eles, não para acusar, mas tratar a vida deles. Por um momento Sansão, ele se deixou levar. Mas no momento que ele morreu, que ele derrubou tudo ali, aquele lugar, aquelas grandes colunas naquele lugar, a força dele voltou novamente. Ele morreu ali, mas Deus ensinou muitas coisas para ele. Quando a gente pede o discernimento, a sabedoria, a gente abre mão da consagração a Deus. Você vê que Sansão ficou cego, perdeu a força. Infelizmente, ele serviu ali de bobo, né? De bobo da corte ali, escravo.
E Deus não tinha isso para ele. Deus não tem escravidão para você. Você é livre em Cristo Jesus. Feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, aqui está a sua igreja, Senhor. E eu quero declarar nessa noite, Pai amado, que a sabedoria e o discernimento estará sobre as nossas vidas nessa noite. O discernimento e a sabedoria, Pai amado, estará sendo depositada hoje em nosso ser, em nosso espírito, em nosso intelecto, Senhor. E nós vamos viver o ano de 2022 de excelência, de uma maneira, Senhor Deus, diferenciada, onde as pessoas serão impactadas pelo seu poder. E eu quero também orar, Senhor, apresentar esse pão e apresentar esse cálice, Senhor, que a partir de agora representa o teu corpo e o teu sangue. E a tua palavra diz que examine-se o homem a si mesmo, e come desse pão e beba desse cálice. Te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes não agir com discernimento e não agir com sabedoria. Nos perdoa, Pai, nos dá graça nessa noite. E fortalece cada um dos teus filhos. Não permita, Senhor, que Satanás venha oprimir a mente, o emocional dos teus filhos, acusando, trazendo condenação, Senhor, porque o Senhor já levou sobre si na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus. Diga assim: eu creio, Senhor, que nessa noite o Senhor já liberou sobre a minha vida. Vamos adorar o nosso Deus uns minutinhos, em nome de Jesus.